Olá, olá, olá. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast que se chama Pode Longe. Então agora você é o nosso longinauta. Olha que legal. Então nós estamos aqui mais uma vez para trazer muito conhecimento. Eu sou Mirtz Miriam, estou aqui com você sempre e com a minha querida parceira de trabalho, Clarissa Nagli. Né, Clarissa? E hoje, seja muito bem-vinda, uma boa tarde. E hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast nada mais, nada menos que ela, a doutora Graziela Rios, né? E vai falar aqui para a gente sobre a saúde da mulher, que é muito interessante. E hoje nós vamos falar isso da longevidade da mulher. A mulher já é, por natureza, né, aquele ser que tem mais longevidade do que o homem, né, na Sim. sua raça. Olha só. Mas e o que fazer para viver essa longevidade com saúde, com bem-estar, com leveza? Então, a doutora Graziela, ela vai falar para a gente, dar dicas e dizer como fazer isso acontecer. Então, seja bem-vinda, doutora Graziela, se apresente, né, para o público conhecer vocês. Muito obrigada, Clarissa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de algo que eu gosto muito, que é a saúde da mulher, né? Eu falo que trabalhar com a mulher é um prazer e um desafio, porque a mulher é envolta de tantos detalhes, né? De tanta coisinha minuciosa que a gente precisa de ter atenção, e é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com essa mulher. Você pediu para me apresentar. Eu sou ginecologista, endocrinologista, trabalho com a medicina do esporte, estou terminando a minha pós-graduação agora. Trabalho com homens, com mulheres, com crianças, mas o meu público principal realmente são as mulheres ali, principalmente acima de 30 anos. Eu quero falar uma coisa muito boa. Isso mesmo, Clarissa. Conheço a doutora Graziela quando era menina, que eu frequentava lá o açougue do seu pai, que comprava, e a gente se tornou amigo ali, todo mundo. E era menina, eu lembro quando ela passou no vestibular para medicina, a alegria que foi, né? Foi. Do Luiz e da Silvana. E ela também nadou muito tempo. Sim. Né? E a gente teve esse contato, então eu conheço a família toda, tenho um carinho muito grande. E hoje ela é minha médica. Não, gente, olha contar só. Para vocês, quando a Clarissa começou a consultar comigo, quando eu voltei para Araxá, né? E aí, de repente, a Clarissa chegou lá no consultório. Mas foi um prazer tão grande para mim receber ela como paciente, sabe? Porque realmente eu conheço ela de vida. E eu sempre admirei a Clarissa como mulher bonita, que se cuida, e como profissional. E meu pai e minha mãe são, assim, apaixonados com ela. Então, quando ela veio para o meu consultório, eu falei, nossa, que orgulho. Que orgulho. E que legal, né? Porque o que eu vi quando eu fui te procurar? Eu queria coisa nova, conhecimento, essa busca que você tem constante pelo estudo. Então, isso tudo para poder trabalhar a saúde, né? Que eu estava justamente numa fase que eu estava precisando de um conhecimento maior para poder me cuidar. É o que nós vamos conversar muito hoje, sobre a saúde da mulher. Sim. Tá? Então, vamos lá. Lembrando, né, que o Pode Longe é um patrocínio da Hidromania Fitness, né? Sim. Então, que está aqui patrocinando esse momento com a gente e dando a oportunidade para que eu, Mirtz e Clarissa, podemos fazer esse trabalho que já vem aí numa parceria, num sonho de anos, doutora Graziela. Assim, e a gente conseguindo colocar em prática, tem muito a ver com isso, né? Vi pequena, é uma admiração, recíproca. É recíproca, né? A gente pode ver mulheres poderosíssimas como vocês. Então, para mim, é uma honra ter aí a Hidromania como nossa parceira, ter a Clarissa, que representa também, e ter você aqui também, viu? Seja muito bem-vinda. É uma honra para a gente receber você aqui no nosso podcast Pode Longe. E eu gostaria, assim, de perguntar para você, antes da gente começar as perguntas mesmo, a sua clínica, onde que fica, como é que as pessoas acessam você? Você atende só em Araxá? Hoje eu sou a diretora técnica e a idealizadora da clínica Zenites, né? Gente, Zenites significa ápice.
Então, a gente colocou esse nome porque é o ápice da saúde e do bem-estar. Quando eu idealizei a Zenith, eu pensava em colocar várias pessoas da minha confiança, várias pessoas do meu ecossistema dentro de um espaço só. E oferecer para o meu paciente não só o que ele tinha dentro do meu consultório, eu queria oferecer para ele o lá de fora também. Tanto com as secretárias, como na recepção, como com os outros profissionais. Então, eu fui pegando a dedo profissionais para poder estar lá dentro. Já tiveram algumas reciclagens, porque às vezes não eram profissionais que se encaixavam realmente à nossa ideologia, mas hoje a equipe está redondinha. Então, lá nas entes hoje, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem outra ginecologista que trabalha mais na área de regeneração íntima e estética íntima, tem um nutrólogo, tenho a Carla, que trabalha com a parte da medicina integrativa, ela é ótima, você vai adorar conhecer ela, Clarissa. Ótimo. E ela é gastro. Tem a Luciane, que é psiquiatra, tenho a psicóloga, Ana Cristina. Tenho 2 nutricionistas, uma que trabalha mais com a saúde da mulher e a outra que trabalha mais com a parte do esporte, que é a Adelaine e a Poliana. Tenho a Daniela, que faz ultrassons da saúde da mulher. Tenho o Marcelo Fel, que faz os demais ultrassons. E ainda tenho as terapias injetáveis, porque a gente entende que hoje a nossa rotina é uma rotina corrida e que às vezes a gente tem uma demanda nutricional que a forma oral não consegue dar, então a gente consegue fazer endovenoso ou intramuscular. E tem o trabalho do laser, que faz a parte de regeneração íntima. Então, eu brinco que tudo que a mulher precisa, ela encontra ali dentro da Zenith, sabe? E é o ápice mesmo. Encontra mesmo, porque eu tô com a Poliana, que faz meu planejamento juntamente com a Grazi. Eu faço os injetáveis que eu não abro mão, porque eu falo que eu entro lá de um jeito e saio do outro. Quando você faz o injetável, né? A reposição, suplementação, né, dona Mirtes, que a gente precisa fazer. Sim, vocês estão vendo que estão me dando um recado aqui, né? Sinta-se convidada. Então, assim, e lá é a clínica que atende mulheres, mas eu levei meu marido. Meu marido também está lá. Então, o Luiz, desde que eu comecei a sentir esse bem-estar, sabe? Ele viu a minha energia, porque uma mulher de 60 anos que acorda 4h30 da manhã, que vai treinar, que dá aula e que tem os afazeres que toda mulher tem, né? De casa, como mãe, eu sou vó. Então, tem que ter energia, gente. E se a gente não cuidar, né? Não dá. Então, lá eu encontro tudo isso, gente. É maravilhoso. E é interessante isso que a Clarissa falou, porque realmente, assim, eu posso falar que 60% do meu público é feminino, 70%. Só que aí as mulheres vão e levam os maridos, levam os filhos, levam os netos. Então, eu atendo famílias mesmo, sabe? Pela endocrinologia e pela medicina do esporte, então dá uma bagagem boa para atender esses homens, né? E o Luiz transformou também, né? Transformou. Claro. É outra vida. É aquela coisa, né? Porque a gente ficar bem, mas tem que levar a família, né? E o marido tem que estar bem também. Né? Então, assim, eu estou super feliz. Um trabalho que eu não abro mão. Eu estou lá toda semana. E é bom porque eu percebo que eu convivo quase que diariamente com a Clarissa. Eu percebo e vejo o dinamismo que ela vive o dia dela. Ela faz exercício físico, mesmo atividade, ela leva a sério. Ela é altamente disciplinada. Então, assim... E olha só... linda, né? Muito obrigada. Aceito. Mas é isso, né? Longevidade... A gente tem que cuidar antes. Então, vamos falar disso? Vamos. Sabe por quê? A mulher, né? Mulher 40 mais, 30 mais. Para chegar aos 60, 70, a gente tem que cuidar antes, né, Grazi? Tem. E aí tem todo um trabalho a ser feito, um trabalho de conscientização e de informação, principalmente. A mulher tem que ter informação. E não são todas que têm essa curiosidade. A gente, às vezes, delega sempre para o médico e não entende o que está acontecendo. Porque eu lembro direitinho, quando começou a internet, e que a gente chegava no médico, porque eu vi do Google, não sei o quê, o médico ficava irritadíssimo. Eu acho a melhor coisa do mundo. Não é? E porque o médico ficava irritado, porque a gente já vinha com conhecimento prévio, que eles achavam que não era certo, mas é correto, que hoje tem muita informação boa. Tem. E se eu chegar lá com informação
errado, errada, você vai falar, não é assim, é assado, né? Mas eu gosto de estudar, porque eu sou da área de saúde também, então a gente sempre está trocando, né? e eu acho isso maravilhoso. Quando o paciente chega, né, com as informações prontas, para mim é melhor ainda, porque eu entendo que é um paciente esclarecido, curioso e que gosta de entender o que está acontecendo, né? E às vezes, gente, eu aprendi a usar coletor menstrual com as minhas pacientes adolescentes. Eu não conhecia isso. Então, várias vezes o paciente às vezes traz algo para mim que ele encontrou no Google e que eu não tenho nem a menor noção do que é, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou procurar evidência para aquilo, né? Mas eu acho lindo, assim, o que a rede social trouxe para a gente. Como que a gente consegue orientar pessoas tão longe, pessoas que às vezes não têm a menor condição de estar com você dentro do consultório, né? E como você consegue levar aquela orientação para aquela pessoa, independente de onde ela está, independente de onde ela mora, né? E eu adoro as redes sociais, porque você fala muito bem, você explica muito bem, e de repente você passa lá e fala, nossa senhora, eu preciso ir lá procurar a Grazi, que eu esqueci, porque ela... você dá um recado, eu vou, né? Nossa, eu preciso suplementar mais, porque, olha, eu esqueci. A gente, né, correria do dia a dia, a gente às vezes deixa de fazer muita coisa. Eu quero até aproveitar essa fala e perguntar, porque aí vem as curiosidades, né? Você já conhece há muitos anos. Estou chegando agora, né? Então, aqui. como nós longinautas, né, gente? Então, assim, explica para a gente, né, para as mulheres, o que é o climatério, o que é a menopausa, como cuidar, como é que é essa vida até chegar, né? Já que a gente está falando de longevidade, a menopausa. Que pergunta boa, Mits, porque essa é uma dúvida, acho que da maioria, sabe? Sim. A menopausa, ela faz parte do climatério. O climatério significa o envelhecimento do ovário. E ele é dividido em fases. A menopausa é quando o ovário já envelheceu, parou de produzir o estradiol e a progesterona principalmente, e a gente está há 1 ano sem menstruar. Isso é a menopausa. O climatério, ele tem a menopausa, a perimenopausa e a pós-menopausa. E uma das fases mais importantes e mais desafiadoras da mulher é a perimenopausa. Porque a perimenopausa, ela começa ali em torno dos 35 anos e ela é envolta de inúmeros sintomas e às vezes sintomas até um pouco subjetivos, né? Às vezes a mulher apresenta-se cansada e já é um começo ali do envelhecimento do ovário, já é um climatério. Entendeu? Sim. Então, a perimenopausa, ela começa mais ou menos em torno dos 35 anos e tem a duração em média aí de 15 a 20 anos e começa principalmente com uma alteração de fluxo menstrual. Então, na maior parte das vezes, a mulher começa a encurtar o ciclo. Então, antes ela menstruava de 28 em 28 dias. De repente, ela está menstruando de 20 em 20 dias. Ou então, ela começa a aumentar o período menstrual. Antes, ela menstruava 3 dias. Aí, de repente, ela começa a sangrar 5, 7 dias. Com muito sangue, com muito coágulo. Ou então, é uma mulher que nunca teve TPM na vida e, de repente, começa a ter essa TPM. Meu caso. Entendeu? Então, isso significa... O ovário da gente, Mirtz, ele produz 3 hormônios: estradiol, progesterona, testosterona. E aí, não para de produzir os 3 de uma vez, sabe? O principal hormônio que começa a diminuir com 35 anos é a progesterona. Depois a testosterona. E aí, nisso, a gente gera um desbalanceio porque o estradiol faz muito pico. E aí, a gente não tem nada para trazer o equilíbrio, entendeu? E é quando a mulher começa a ter vários sintomas. Aí, de repente, ela tem um ovário que está produzindo muito estradiol. Aí ela sangra demais, aí ela fica com uma labilidade emocional, aí ela começa a ter lipedema, endometriose, miomatose, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, doença autoimune. Aí, de repente, esse estrogênio zera. Aí ela começa a ter um calorão, uma irritabilidade, uma insônia, sabe? Aí, de repente, eu começo com o hormônio. Aí o ovário produz o hormônio de novo. É uma lambança essa fase, entendeu? Aí passou... mulher com tantos desafios. Aí passou essa fase, aí parou, o ovário parou. Aí vem a menopausa.
1 ano sem menstruar. Aí depois vem a perimenopausa. A perimenopausa já é considerada ali 5, 8 anos depois que você realmente parou de menstruar. Aí a mulher já começa a ter as consequências da atrofia, do ressecamento vaginal, da perda de xixi, das infecções de urina, da parte da osteoporose, que é o desgaste do osso, da parte de doenças cardiovasculares, entendeu? Então, o climatério é isso tudo. A menopausa é só uma fase do climatério, como a perimenopausa e como a pós-menopausa. Nossa, e a coitada leva todos as chicotadas. Tudo é culpa da menopausa, né? E é o climatério. É o climatério. Então, É o climatério. muito interessante. Eu brinco que se marido consultasse comigo junto com a mulher e conhecesse tanto as fases do climatério como as fases do ciclo menstrual, a gente ia resolver tanto problema de relacionamento, sabe? Porque é só o marido entender, gente, ó, é só tá nisso. Trata com amor, trata com carinho que vai passar. Tem Né? paciência. Engraçado, porque eu não tinha tanto esse conhecimento, porque a gente, quando você está com 35, 40, 45, você tá ótima, né? Mas eu tinha irritabilidade. Eu tinha um cansaço louco. Até eu entender que eu precisava procurar ajuda. Então, muita mulher, Grazi, não sabe disso, né? E fica se culpando. Sim. E eu vejo isso direto, porque na academia, né, a gente trabalha com muitas mulheres, o cansaço, a falta de... eu estou sem vontade de fazer as coisas. E se culpa, porque, eu não dou conta. E não é, né? É tratar, ver a causa direitinho. Exatamente, as deficiências. E começa a tomar remédio para depressão e não é uma depressão. Não. Começa a tomar remédio para outras E uma coisas, coisa, não né, Clarissa, que acontece muito, é porque a mulher, ela por ser muito cuidadora, ela se deixa para se cuidar, né, doutora Graziela, mas para o final da vida. E chega lá, ela ainda assim, ela chega cheia de reticências. Sim, isso mesmo. Porque tá cuidando de casa, marido, filho, depois de neto, porque eu vejo muito isso, né? As avós levando, muita avó levando as crianças para natação, para as escolas. Então, não para. Elas não param. Quando para... Mas o bom da hidromania, de estar lá na academia e ver também, que a avó, ela tem esse lado vó, cuidado com o neto. Mas quando o neto tá lá, ela também tá praticando, né? Tá. É bom que são pessoas ativas, né? Mas é porque a Clarissa tem incentivando isso. A Clarissa ela vê a avó cuidando do neto, ela vai lá, laça a avó e fala, vamos fazer isso, né? Eu tenho essa preocupação, porque dá tempo de fazer muita coisa. Dá. As avós são jovens, então, assim, elas não fazem, não é nem... Tem a questão, assim, da cultura, que eu falo. Elas falam assim, eu tenho preguiça, eu não gosto. Mas elas não estão nem sabendo que elas não têm ânimo mesmo, que elas não estão tratando da causa da preguiça. Imagina se tem preguiça, uma mulher que acorda, arruma a casa, faz comida, cuida de todo mundo. Mulher preguiçosa? Nunca. Não é. Mas eu brinco, a gente fica lá igual um polvo, segurando aquele tanto de prato, né? Sim. E a gente só podia tirar os pratinhos, botar na mesa, escolher só um para segurar de cada vez. De cada né? vez, Mas a nossa cultura é que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. Tem que dar conta de tudo o tempo todo. Mas hoje a gente vê a mulherada aí acima de 35, 40 anos, que é uma das fases mais produtivas da mulher, em burnout, né? Sim, assim, muito. De tanta sobrecarga. E a gente consegue perceber, assim, que os nãos na vida é importante, mas esse autocuidado em saber o que eu preciso de repor para poder me ajudar ali é muito importante. Com 30, por exemplo, uma coisa que às vezes a gente não sabe, acima de 30 anos, a gente já diminui a produção pelo fígado da coenzima Q10, entendeu? Tão importante. Que ela ama, Clarissa ama. Adoro coenzima. Ela entende de todos. Adoro coenzima. A coenzima, ontem. A coenzima Q10, ela é um ergogênico, um suplemento, na verdade, que a gente precisa desse suplemento para a mitocôndria funcionar. A mitocôndria é a nossa organela que produz ATP, que produz a nossa energia. De repente, eu diminuo a produção da coenzima, não vai ter a quantidade de energia que precisa. Acima dos 30 anos. Exatamente na época que nós estamos mais produtiva, porque teoricamente ou você está sendo a maternidade ali, ou você tá terminou a faculdade, está no âmbito profissional e está crescendo, né? E aí, nessa fase, a gente não tem a danada, que é importante. Nessa fase dos 30 anos, a gente não tem a coenzima e a gente começa a tentar engravidar. E eu preciso dela para o ovário funcionar.
entendeu? Então é coisa simples, que às vezes a gente desconhece e que é uma suplementação tranquila de fazer, Já né? anota aí para você comprar coisa em Bangladesh, por favor. Já vai pegando Eu vou receita. me consultar com a doutora Também Graziela, porque acho. eu já estou consultando, vou ter que ir lá. Também Porque, acho. assim, tem um monte de coisa aí, aprendizado, que eu já tive, já retive aqui para mim, nesse momento, né? Por exemplo, nós vamos passar para uma parte aqui de mitos e verdades. Todo mundo fala assim, menopausa, quando é que eu sei que eu estou na menopausa? Aí muita gente fala assim, é porque tem 1 ano, você ficou 1 ano sem menstruar, você está na menopausa. E assim, eu já estou no climatério, eu já aprendi, eu não estou só na menopausa, eu entrei no climatério. Eu brinco, né, que quando eu fiquei uns 8 meses sem menstruar. Aí eu falei assim, opa, né? A menopausa chegou. Aí, de repente, menstruei. Eu falei assim, o neném estava quase nascendo, eu menstruei. Aí eu brinco, gente, desse jeito. Mas por quê? Porque é bom saber disso, né? Que pode ter esse prazo, né? Que é normal, porque muitas vezes as pessoas se sentem mesmo. Será que está Será tudo que certo? não é? É um problema? É grave? Não é? Porque quando aí a coisa acontece, as pessoas tomam um jeito, né? Aí elas têm curiosidade de perguntar. Então, eu quero saber aí de alguns mitos, se é mito ou se é verdade. Tá. Então, eu já vi que realmente a menopausa chega depois de 1 ano sem menstruar. Mas aí eu te pergunto, e se você não tem útero? Olha só, tá vendo? Tem muita mulher E como isso acontece? Então, o que vai ser o divisor? O marco, né? O marco. Sintomas. Os sintomas. Não é só a menstruação. E não é só o calorão. Porque até há uns 3 anos atrás, entendia-se como um sintoma, por exemplo, para fazer uma reposição hormonal, a gente só podia prescrever se a mulher tivesse com as ondas de calor. Entendeu? Hoje não. Hoje sabe-se o benefício da reposição, eu posso prescrever independente desses sintomas, se a mulher quer e não tem contraindicação. Mas se a mulher está sem menstruar, ela não tem útero, ou está sem menstruar, e começou a ter onda de calor, irritabilidade, sintomas depressivos, cansaço, insônia, entendeu? Desânimo, dificuldade de namorar, ressecamento vaginal, redução da libido, mudança da composição corporal, um ganho de peso ou um aumento de gordura corporal, entendeu? Eu já posso acender a luzinha. Essa mulher está no climatério. Aí eu vou coletar exames que vão fazer diagnósticos diferenciais. Não é para fazer o diagnóstico do climatério. Os exames são para me descartar uma alteração de tireoide, para me descartar um diabetes, um ovário policístico, uma prolactina alta, porque tudo isso também pode dar esses sintomas. Descartei, ela está realmente no climatério. Então, vamos tratar. Porque se eu começo uma reposição hormonal nessa fase da perimenopausa, além de evitar que a mulher viva com esses sintomas muito tempo, eu estou prevenindo que essa mulher desenvolva a longo prazo doença cardiovascular, doença óssea e demência. Entendeu? E sarcopenia, né? Então, assim, não é um exame. Por isso que a gente não fala tanto da menopausa mais, a gente fala do climatério. Entendeu? Tá vendo? A gente não sabia disso, sabia? De jeito nenhum. Vambora. Aí, só um detalhe. Aí você vai num médico mais conservador. O que esse médico vai fazer? Ele vai pedir um exame que chama FSH, LH e o estradiol. Ele vai esperar esse exame ficar altão para poder falar que a mulher está na menopausa. E aí ela perde essa janela terapêutica de benefício de começar a tratar antes, entendeu? Prevenção, né? Além do sofrimento que ela passou ali nesse exame. E a gente não precisa sofrer mais. Isso está provado que a mulher... Porque antes era uma sentença, né? Aquela coisa, né, gente? Fez 40 anos... Onde que eu vi isso? A gente vê direto. Fez 40 anos, a minha tia, de 80 e tantos anos, conversando com ela, falou assim, quando eu fiz 40 anos, minha filha, seu tio falou, agora está na hora de cortar o cabelo curto. Linda, ela é linda. Está na hora de cortar. Eu estava contando esse fim de semana, que eu fui levar o livro para ela me contando isso. Falei, mas era isso, era cultura. As mulheres de 90, minha mãe, minhas tias. Então, hoje,
as mulheres estão fazendo 60, estão deixando o cabelão, É. estão querendo pôr, né, roupas jovens. É uma questão cultural. E a gente não precisa. A menopausa não é uma sentença. Você ficou velha, você ficou na menopausa, você está velha, você está acabada, você não é mais produtiva. Né? Tem toda essa... Mas olha que tristeza, por exemplo, na época da sua tia, era a época em que o hormônio estava totalmente não. proibido, Não né? existia. E a expectativa de vida das mulheres, ela era ali 60, 65 anos. Pensa que sua tia deve ter entrado na menopausa ali com 50 anos, ela tá com 90 e tantos, mas 40 anos sofrendo. Com osteoporose. A gente não precisa Não. disso. A gente não precisa disso, porque nós vamos viver outro ciclo de vida no climatério, na menopausa mesmo. A Ali, gente vai né? viver mais, a metade da vida, né? Às vezes mais tempo na menopausa. Mais tempo na menopausa. Se você entra com 40, se eu vou viver até 100, Isso. você vai viver mais tempo. Isso. E esse tempo vai ser improdutivo, vai ser um tempo de Pra quê? tristeza, de depressão, não, né? Não pode. Pelo contrário, tem que ser um tempo, assim, de viver, de celebrar, né? Porque Celebrar. já De viveu, já conquista. criou os filhos, né? Porque eu penso que a população pensa assim, né? Ah, já criei meus filhos, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu preciso cuidar de mim, porque devia cuidar antes, mas aí eu quero colher os frutos dessa vida, né? Então, por isso, é muito importante, porque, infelizmente, até uma questão, Graziele, não está aqui na nossa pauta, mas eu sinto, assim, muita falta do ginecologista na nossa cidade, ainda mais na rede pública, né? Então, isso facilita mais com que as mulheres não tenham acesso a esse tipo de informação e ao tratamento. Então, é muito importante que eu penso que essas mulheres que estão acessando aqui agora o nosso podcast, que lembre-se, né, delas mesmas, com carinho, e se não tem no sistema público, lute para ter, mas não fique esperando essa janela de chegar. Então, assim, ao invés de faça seu dízimo pessoal, né, e cuide de você, cuide da sua saúde, porque eu sempre falo, isso é muito importante. Eu também, como a Clarice, trabalho com mulheres, as mulheres vão se deixando. E, assim, não vamos botar a culpa nisso, no sistema, né? Assume, Porque né? a gente eu sei que às vezes não tem, eu sei que para muitos é desafiante, Sim. mas se nós arrumamos formas, né, de resolver os desafios do dia a dia, se o gás acabou, já dá um jeito, vai lá e compra, não é? Então, assim, vamos dar um jeito de cuidar da gente mesmo. Sim, e hoje a informação está aí, né? Tá aí. E uma coisa interessante, você está falando, eu vou lembrando das alunas, né? O convívio, porque é uma coisa assim de arrumar casa, que elas têm aquele cuidado com a casa, com os netos, com tudo, mas na hora que vai cuidar da saúde, acha caro. Não, mas esse suplemento é caro. Ah, essa médica é cara. Gente, não é caro. A nossa vida não é cara. Então, investir na saúde, investir numa boa medicina. Mas gastar a aposentadoria toda com remédio. Com remédio, faz isso. parte. Então, assim. Então, não pode ser assim, Não. né? Eu falo muito isso, porque eu falo, eu não saio de casa e deixar a casa arrumadinha. Eu falo, nossa, nem olho para casa. Eu faço tudo. A primeira coisa é meu exercício físico e eu invisto muito em saúde, em bem-estar. Porque a gente tem que estar bem, né? Para poder produzir e ganhar dinheiro, para poder fazer as coisas. Então, isso é muito importante. A principal coisa que a gente precisa de fazer a vida inteira, você não precisa de gastar dinheiro. Que é comer direito e ser ativo, né? Então, você consegue fazer um exercício físico na rua. Hoje, as praças estão ali cheias de coisas para fazer exercício de força e resistência. E comida é comer o que a planta te dá e o que o animal te dá. Só que não é isso que a gente quer. A gente não come por necessidade de nutrir, a gente come por prazer, né? Pela ambiência, pelo que a gente acostumou a comer ali na infância, pelo que te traz a recompensa. Então, a gente procura outras coisas. Agora, o resto, o que é saúde mesmo, que é a comida e o exercício, é de graça. Isso entendeu? mesmo. E agora o conhecimento também tá de graça. Tá de graça. Tá mesmo, hoje tá aberto, Tá né? de graça, porque tá ali na rede social. E eu falo que uma das coisas que me faz é querer postar todo dia em rede social. Às vezes as pessoas acham que é para captar cliente, né? Não, captar cliente é boca a boca. É exatamente para levar conhecimento para quem não pode estar lá. Então, assim, isso é de graça.
Então eu falo, olha, ser saudável hoje às vezes tá mais fácil do que antes. Muito mais fácil. Eu falo porque quando eu entrei nessa jornada, né, de me cuidar mais, eu falo que eu economizei no supermercado, foi em torno de 60%, porque a gente come muita porcaria. Então, bebida alcoólica é caríssimo. Esses enlatados, biscoito, farinha, tudo é muito caro. Aí, eu falo que o que eu como, que eu adoro, é o arroz, feijão, carne moída, abobrinha. É comida. É comida. E aí, isso não é caro, gente. Não vem falar que é caro, não, que é caro. Comida. Ai, a dieta é cara, eu não vou no nutricionista que vai passar dieta cara. Eu nunca comi tão bem e tão barato agora com a Poliana. Né? É porque é comida. É comida. Ela fala, não, você comer ovo. Eu não gostava de ovo. Hoje eu tenho necessidade, porque o corpo tem isso também, né, Grazi? Ele pede o que você dá. Então, hábito, né? É hábito. A gente vicia no açúcar. Porque você come todo dia, igual vício em álcool e em outras drogas. Então, põe ovo na sua vida. É hábito. Põe arroz, feijão, põe uma comida, põe uma verdura. Então, é isso. É hábito. A minha casa sempre foi de quitanda. Sempre quitanda. Aqui em Minas é sabe? complicado. Minha mãe sempre mostrou carinho com comida, com quitanda. Tanto que quando ela adoeceu, eu comecei a comer quitanda para sentir o carinho dela. Entendeu? Quase que eu adoeci de novo. Então, assim, hoje eu almoço e janto. Às vezes eu chego na casa do meu pai e ele fala, vem cá comer isso. Eu falo, não, eu quero comida. Tem comida? Se não tiver, eu tô indo embora, porque eu preciso comer. Entendeu? Isso que você falou é muito importante, porque às vezes pensa que o médico está pensando só em ganhar dinheiro e fazer você consumir dragas, né? E eu estou fazendo uma formação da Fiocruz, que são agentes populares de saúde, justamente para levar conhecimento, né? Que é do SUS. Pegar aquela planta que você tem, né? O Oropronobis, a couve, que você pode ter no quintal, a alface, que você pode plantar também, o jiló, a alfavaca, que vale tudo simples, que você pode viver bem com aquilo. Mas as pessoas teimam, e eu falo que eu faço parte dessas pessoas em algum momento, que tem hora que a gente esquece da gente e fica lá e se matando, né? Eu hoje eu consigo mais cuidar de mim, mas eu podia cuidar muito mais. E eu já deixei de cuidar muito menos. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, isso é importantíssimo que você está falando. Então, vamos voltar aqui no nosso... tira-teima aqui, né? Você já falou do fogacho, né? Que são os calorões. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Você sabia que a pessoa que é acima do peso, a chance dela ter fogachos é menor do que a pessoa que está normopeso? Essa eu achava que fosse o contrário. Não, porque a gordura produz estrona, produz estradiol. Então, minimiza o calorão. Olha só. Entendeu? Interessante. E, ao mesmo tempo, aumenta a chance de câncer. Sempre, né? Tem um ônus e um bônus, né? E todas as mulheres perdem a libido e têm alteração de humor na menopausa? Não. Isso é verdade ou é mito? É um mito. Porque, na verdade, tanto a alteração de humor como a libido tem N fatores relacionados, né? O climatério, reduzir o estradiol, reduzir a testosterona, está diretamente ligado com a libido. Os dois hormônios, não é só um ou outro, não. Os dois. Não adianta nada repor só a testosterona pensando em libido. Eu preciso do estradiol. Mas eu tenho mulheres que estão lá com seus 65, 70 anos, não usaram hormônio, então com a libido na tampa. Por quê? Porque se cuida, faz exercício, tem um autoconhecimento e tem uma boa autoestima e uma relação boa com o parceiro. Entendeu? Então, não são todas. Entendeu? Interessante. E a irritabilidade também não são todas, não. O estradiol e a progesterona estão diretamente ligados aqui no receptor do cérebro. Então, quando cai esses dois hormônios, a gente tem sensação, abstinência. Abstinência de álcool, abstinência de cigarro, abstinência de droga. É o climatério, a sensação que a mulher tem, abstinência. Entendeu? Porque está faltando algo que não está sendo preenchido. Mas não significa que 100% vai ter essa alteração de humor, não. Tem mulheres que, às vezes, faz uma meditação e consegue reequilibrar isso daí, entendeu? Então, depende muito, eu acho que até do nível de evolução dessa pessoa. Com certeza, porque é que nem a depressão, como você falou, né?
a depressão é uma causa da menopausa, ela não é, né? Ela pode ser um dos sintomas que tem naquele turbilhão de coisas que estão acontecendo naquele momento. Às vezes eu pego a paciente mais depressiva ou até mesmo com síndrome de ansiedade, pânico, eu falo, vamos fazer o seguinte, você não tem contraindicação, vamos começar com a reposição hormonal, daqui 3, 4 meses eu te avalio de novo. Se esses sintomas ainda continuarem, nós vamos para o psicólogo, para o psiquiatra, tudo, e vamos avaliar uma outra medicação. E eu posso te falar que a maior parte volta bonitinho, entendeu? É uma mágica, né? É. Eu falo que é uma mágica, assim. E Clarissa? E é rápido. É rápido, é mágico. Que bom. As pessoas que querem tudo para ontem, né, Londinaldo? Você aí que está acompanhando a gente sabe que tudo você quer, na hora que você quer para ontem, né? Quando te interessa. Então, vamos lá para o consultório da doutora Graziella fazer essa reposição. Clarissa, me fala, quanta academia, quantas mulheres que resolvem aí fazer atividade física, procurar o autocuidado, né? Quais que são as queixas que elas trazem para você? O que você sente que elas mais precisam saber dentro desse assunto nosso de hoje? Olha, elas não têm esse conhecimento da reposição hormonal, tem muito preconceito ainda. Tem. Muita gente que tem medo Do câncer de do mama. câncer, e é justamente o contrário, né? A gente tem muito estudo falando que a reposição previne câncer. É. Então, esse é o maior preconceito. Eu até evito, às vezes, de conversar, porque eu não vou indicar, porque eu não sou médica, então a gente, né, vai falar demais. E a depressão, elas chegam deprimidas, muitas. Osteopenia, já chega com 50 anos, uma mulher de osteopenia é triste de ver. O que é osteopenia? É baixa quantidade de cálcio no osso. É como se fosse uma pré-osteoporose. A osteoporose é aquele osso que já está poroso e que pode quebrar a qualquer momento. A osteopenia é uma pré-osteoporose. E que é um aviso, ó. Sim. Vão cuidar, vão fazer exercício físico, vão procurar uma médica. Então, esses sintomas, assim, é todo dia. Cansaço, muito cansaço, desânimo, mas assim, aí elas chegam com esses sintomas e a gente já começa a conversar, ficar amiga, eu já logo indico o médico, porque não adianta elas irem ficar lá 40, uma hora e voltar para casa e não suplementar, não fazer uma reposição, não fazer os exames, não adianta, não se alimentar, porque, gente, infelizmente tem muita gente ainda que não sabe que tem que comer direitinho, tem que beber água, sabe? A água. Eu falo assim, você bebe água, você não vai ficar cansada. Eu vi falando isso, só bebe água, vamos começar só bebendo água, você não vai ficar cansada. Porque quando eu fico displicente, esqueço de beber água, no fim do dia eu tô acabada. Eu falo assim, nossa, eu não, bebi pouquíssima água, por isso que eu tô assim. Eu tenho essa consciência, mas as pessoas não têm. Não. Principalmente velhos. Eu pego lá os meus nonagenários e eu fico com a garrafa atrás deles. E às vezes eles falam, não, mas eu bebo água 2 litros por dia. Eu falo, bebo. você precisa de 3, 4. Não, 2 copos. É desse jeito. Então, esse é uma preocupação. Porque a academia fala assim, a academia não resolve nada. Não, não resolve. Se ficar 40 minutos, uma hora, e o resto do dia você fazer tudo errado, como é que vai ser? Então, é um conjunto, né? A disciplina, a criação de hábito, Mas olha, assim, esse papel da Clarissa dentro da academia de alertar, pelo menos para a questão do exercício, é muito importante. Uma das principais patologias que a gente tem agora no idoso é a sarcopenia. E a sarcopenia é uma baixa massa magra. E a sarcopenia, ela é a porta de entrada para a osteopenia e para a osteoporose, a porta de entrada para as doenças metabólicas, então uma diabetes, um triglicerídeo, um colesterol alto. É a porta de entrada para a demência, entendeu? E quando a Clarissa puxa esse paciente e fala, vamos começar a musculação, saíram 2 estudos agora esse ano que está fresquinho. Um relacionando a musculação com a prevenção de demência, relacionando o exercício de pernas com a prevenção de demência. Então, você pensa, para você ver, antes falava assim, não, você vai ler um livro para você não ter Alzheimer. Hoje, a gente sabe que quando você trabalha a musculatura da perna,
Pensa, quando você está fazendo um agachamento de passada, você tem que mandar uma conexão para o seu cérebro. Que você vai agachar, você manda para o seu cérebro. Você vai fazer a força tal, você manda para o seu cérebro. Você tem que equilibrar, senão você cai, você manda para o seu cérebro. Você vai dar um passo de tantos metros, você manda para o seu cérebro. Você vai andar até lá, você manda para o seu cérebro. Você está conectando seu cérebro mais do que numa leitura. Entendeu? Então, se você faz isso, mesmo que seja ali depois dos 60 anos, mas você continua fazendo isso, você está prevenindo seu cérebro o tempo inteiro de ter demência. Olha a importância da musculação. Entendeu? E o exercício físico também, né? Os estudos da produção da miosina. Da miosina. Da miosina. Então, miosina. que as conexões neurais que a gente faz, é o que a Grazi falou. Antes eu lembro que minha mãe fazia palavra cruzada e lia compulsivamente, mas não fazia exercício. Hoje, então, tem essa comprovação, mas tem que ler também, tá? Tudo. Tem que ler, O outro estudo que saiu agora, recente também, porque a gente fala assim, a gente vai envelhecendo, aí o metabolismo da gente vai caindo. Descobriu que o metabolismo não cai, não. Se você conseguir manter a massa magra. Então, por exemplo, eles pegaram um estudo a bem longo prazo mesmo. Eles pegaram gente de 8 até 95 anos e descobriram que de 23 anos até 65 anos não cai o gasto energético se você conseguir manter sua massa magra. Olha a importância da musculação na vida de uma pessoa. Desde criança, adolescente, para prevenir lá na frente o que todo mundo reclama. Eu tô engordando porque meu metabolismo tá caindo, porque eu tô envelhecendo. E não vai acontecer isso se você conseguir manter sua massa magra. Entendeu? E muita gente ainda não tem conhecimento de como cuidar. Não é de como, né? É de trabalhar essa massa magra, porque precisa de atividade física. Todo mundo hoje quer ir para frente do computador. Sim. Ir para frente da televisão para assistir às séries, né? Então, não quer fazer atividade. Hoje você vê os jovens, nós estamos falando de climatério e tal, mas nós estamos falando de longevidade, e hoje a gente sabe que a fase adulta, ela aumentou, né? Hoje tem gente de 35 anos que ainda não casou, ainda não ter filho, e querem fazer isso, né? Não tem nada a ver não casar, não ter filho, mas que ainda querem fazer isso, ou seja, mas que com essa idade acordam 1h da tarde. Sim. O dia já acabou. Então, assim, para mim, 1h da tarde eu já fiz coisa demais. Então, assim, e trazendo essa acomodação e esquecendo, assim, eu tenho que ter massa magra para eu viver mais. Nós estamos falando de longevidade. Nós estamos falando de independência, autonomia. É o que fala, né? Você faz uma poupança financeira para você ter uma vida, né, confortável, ter suas coisas materiais. Você tem que ter poupança do músculo para você colher lá na frente saúde, bem-estar e continuar trabalhando. Eu estava lá conversando com uma aluna minha, ela falou assim, Clarice, você não vai aposentar agora, à tarde? Você não vai aposentar? Eu dei uma gargalhada. Eu falei, como? Eu tô no auge. Eu tô inventando. Minha filha fala assim, inventa muita coisa. Eu tô no podcast, né, escrevendo, e voltei a dar aula com o maior prazer, porque o que me encanta é entrar dentro de uma piscina e dar aula. Que é difícil, mas eu faço isso. Dou uma aula de hidroginástica. Então, por que eu faço isso? Porque eu tenho músculo. Porque eu me cuido. Então, eu gosto de falar isso, falo com o maior prazer, até para ser uma referência, inspiração para as mulheres, porque é possível. Eu não sou diferente de ninguém, só que eu vou, acordo e faço. Então, é isso que tem que ser feito, né? E realmente, eu já fiz aula de hidroginástica com essa mulher, levanta a perna lá, quase nas estrelas, no sol. Eu falei assim, gente, que bom, né? flexibilidade é essa? Que inveja branca. Eu fico super feliz, porque é o que eu prego, né? O que eu vendo, assim, é minha profissão. E a gente tem que praticar, né, gente? Né? Não adianta, né? A gente falar sobre vida leve, sobre saúde, bem-estar e não viver isso. E não viver isso. Então, eu vivo, por isso que eu falo com tanta convicção, com tanta verdade, com tanta vontade que a pessoa mude de vida. Também. Não é? E toda mulher, né, que passou dos 50, que já está entrando no climatério, preparando para a menopausa, já começa a ter mais passado do que futuro, se não se cuidar. Sim. Mas se cuidar, a gente reverte, vira essa chavinha. Vive mais tempo nessa fase do que antes. E com saúde, né? De forma
de forma saudável. E muito bom. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui conversando, assim, o dia todo, né? Tem assunto. Ainda mais 3 mulheres juntas, A falando consulta de dela é saúde. 1h30. É uma palestra. Olha só que lindo, né? 1h30. Gente, que médico hoje, que doutora, que ginecologista atende a gente com 1h30 de consulta? Conta aí pra mim. Então, assim, nós temos que realmente ir consultar com a doutora Graziela. Ó, deixa eu contar um negócio pra vocês. Às vezes o povo fica assim, né? Nossa, mas lá na clínica dela tem isso, tem aquilo. O povo acha que vai lá na minha clínica que eu vou entupir. Estudo de tudo, entendeu? E não é assim. Pergunta pra Clarice, eu passo o que você precisa. Então, por exemplo, eu tenho minhas pacientes do Fama, né? Sim. Até hoje. As minhas pacientes do Fama, elas passam comigo e tem o que elas precisam. Eu tenho uma senhorinha, a dona Solange, ela está comigo desde 2015, que foi quando eu comecei a atender no Fama. Ela tinha uma hemoglobina glicada de 15. 15. Eu dava insulina para ela lá na tampa. A dona Solange está comigo até hoje. Ela já passou por uma cirurgia de tirada de um câncer de tireoide, que eu lutei com ela para conseguir isso em Barretos. Assim, nós ficamos pelejando 3 anos para ela conseguir operar. Ela faz tudo que eu peço. Ela faz musculação, ela se alimenta bem. Hoje, ela usa Saxenda, porque ela economiza de um lado, compra de outro. Eu tô quase conseguindo tirar a insulina dela. A hemoglobina glicada dela hoje é 5,8. De 15, caiu para 5,8. Ela tinha risco de ficar cega, ela tinha risco de amputar um dedo do pé, ela tinha risco de paralisar um rim. E hoje ela não tem risco mais nada. É como se ela não tivesse diabetes, entendeu? E ela faz tudo. E é uma paciente que veio do SUS e tá comigo até hoje, entendeu? Assim, então, é você colocar como prioridade e querer, entendeu? E fazer o que tem que ser feito. Porque também não adianta nada passar lá e eu falar, não pode isso, tem que fazer isso. Não fazer isso, tá jogando seu dinheiro fora, né? E a gente vê muito, eu tenho muito aluno, né? São anos trabalhando com a mulher que vem e não continua com o exercício físico e aí vem com visão, sem visão, ou perde dedo do pé. É muito triste, porque é simples, né? Eu falo, a doença, diabetes, é uma doença que você controla. Mas você tem que agir, né? Você tem que fazer. Isso é muito complicado. Então, gente, a gente poderia ficar aqui, mas infelizmente nós estamos indo, né, para o finalzinho do nosso podcast, do nosso encontro de hoje. E claro, já com gostinho de quero mais. Sim. Porque você vai ter que voltar aqui, viu, doutora? Aberta. Eu ter que amo abrir. Amo falar. Abrir aí um lugar na sua agenda para voltar aqui com a gente aí futuramente. Porque, com certeza, depois desse episódio, viu, gente? Deixa aí nos comentários quais são as suas dúvidas, o que trouxe de conhecimento para vocês, esse conteúdo que a gente trouxe. Claro que a gente queria trazer muito mais conteúdos sobre o assunto, porque a mulher, eu falo que é uma caixinha de surpresa, né? A gente vai esmiuçando, ainda tem coisa para trabalhar. Então, mas aqui a gente conseguiu pincelar aí várias situações, já deu para a gente aprender muita coisa. Então, já deixa aí alguma pergunta para o nosso futuro podcast aqui com a doutora Graziela. A Clarissa também está aqui, que é da área, todas as duas da área de esporte, uma da medicina, outra da área de educação física. Mas eu quero pedir agora, Graziela, para você... Aqui, ó, já virei a amiga dela, Graziela, gente. É isso mesmo. Agora não, e eu vou te falar. Match, gente. Não, você quando me chama de Graziela, eu acho que tá bravo comigo. Porque eu já acostumei tanto com a Grazi, com a Gra, entendeu? Que... Não, nossa, muito pelo contrário. Eu tô amando isso aqui. Eu quero, assim, que para esse final, você dê dicas aí para as mulheres, né? Como viver mais e melhor, buscar essa longevidade, passando aí pelo esse olho do furacão, que é o climatério, né? E até quando a gente fala viver mais e melhor, tem uma ação que a gente fez, né? Eu e Clarissa, em parceria. Foi um evento que a gente produziu aí do Viver Mais e Melhor, que a gente falou sobre sexualidade. Sim, foi ótimo. Que foi muito bom, né? Então, assim, e tem tudo a ver com a área. Eu gostaria que você desse algumas dicas que você pensa que já é dentro mesmo das que você já falou, mas que pode ajudar, que você pode frisar para que essas mulheres possam viver bem, né? Mais e melhor. O que eu falo que é a saúde, né?
é um tripé. Dentro desse tripé, encontra a saúde física, a saúde espiritual, a saúde física e a saúde mental, né? Então, eu acho que a gente, em primeiro lugar, trabalhar essa parte da espiritualidade ali, tirar um momento para você meditar, para você se conectar ali com, independente da sua religião, com um ser maior, com Deus mesmo, né? Porque eu acho que é Ele que movimenta a gente, dá a resiliência que a gente precisa e que sem fé a gente não dá conta de passar pelos desafios da vida. Em segundo lugar, cuidar da saúde emocional. Então, tirar um tempo para você e que esse tempo seja fazer um exercício físico, porque para mim é isso, sabe? O meu exercício físico, eu estou cuidando da minha saúde emocional. Mas cuidar do seu autoconhecimento, das reflexões, aprender a falar não, aprender a parar de equilibrar os pratinhos todos, botar os pratinhos na mesa e segurar só o mais importante, né? Planejar a vida, criar hábitos, criar uma rotina. Eu sigo uma moça que chama Yoko e ela fala, vive melhor quem se planeja. E eu concordo totalmente. E dentro da saúde física, a gente pensar que a alimentação é o reflexo do que você vai ser mesmo. Se você conseguir comer planta e animal, isso é um desafio, né? E não comer produtos industrializados, você vai conseguir tudo de nutriente que você precisa, porque seu intestino não vai inflamar, você vai absorver, vai estar as vitaminas ali, vai estar as proteínas ali, o carboidrato que você precisa vai estar ali, a gordura boa vai estar ali, você vai ter energia e disposição para o resto da vida. Lógico que às vezes tem que suplementar alguma coisa. Dentro da saúde física e emocional, entre o sono ali de 6 a 8 horas por dia, mais um sono de qualidade, onde você fez ali a sua higiene do sono antes de dormir, ali 2 horas antes, já começa a desacelerar sua mente, já baixa a luz, larga telefone, larga computador, já começa a tomar uns chazinhos, fazer a sua leitura, entendeu? Para você planejar para sua mente desligar, sua melatonina subir, seu cortisol cair, sua melatonina subir, você dormir bem, né? E atividade física, gente. A musculação, o exercício de força, pelo menos 3 vezes por semana. O exercício aeróbico é importante ali. De acordo com a intensidade do exercício, é o tanto que você tem que fazer de períodos por dia. Então, se você conseguir fazer exercício aeróbico todos os dias, você diminui mesmo a sua mortalidade. Eu li um estudo que fala que um paciente tabagista que consegue fazer exercício todos os dias, ele iguala o risco de mortalidade com quem nunca fumou. Pensa o que o exercício faz, né? É isso mesmo. E é isso, né? Acho que eu falei todas as dicas, não falei? Resumidamente, assim? Esse tempo todo foi de dicas e dicas riquíssimas para nós, né? Que bom. Então, assim, todo mundo vai sair daqui, eu, inclusive, né, com ricos saberes aí para cuidar mais de mim e cuidar dos outros também, né? Os nossos longinautas estão aí precisando de muito conteúdo bom como o seu, muita informação e praticar, né, gente? Que conhecimento sem ação é só ilusão. Então, vamos mudar isso. Lembrando aqui que o nosso podcast Pode Longe é um patrocínio da Hidromania Fitness, tá? Então, a gente está aguardando você lá. Visite a Hidromania, conheça todos os serviços prestados, como a musculação, a hidroginástica, a natação, funcional, alongamento, spinning, o trabalho do fisioterapeuta, doutor Marcelo, né, lá com da musculação terapêutica. Musculação terapêutica, gente, olha que diferencial, né? Então, e nós estamos trazendo aqui pessoas que sabem deste assunto, dominam, como a doutora Graziella, na medicina esportiva, a Clarissa aí, na área esportiva com a Hidromania há mais de 25 anos, né? Sim, 27 anos. 27 anos. Então, gente, vamos buscar esse conteúdo e levar para ação. Essa é a tarefinha de casa de vocês, hein? Vocês estão em casa de boa? Vamos lá fortalecer essa musculatura e aumentar essa massa magra, porque nós estamos falando aqui de longevidade, tá? Isso mesmo. E por falar em longevidade, e você falou também de saúde mental, né, doutora Graziella? Eu quero deixar de presente para você o meu livro, tá? Que é Um Pulo no Nada, que conta aí a minha história, né? De desenvolvimento, como eu busquei na minha vida crescer, mais informação.
e que me fizeram, agradecendo a tudo e todos que me trouxeram até aqui, né? Espero que, como você nos inspirou hoje, ele possa te inspirar também. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. E vamos lá. Inaugurar a nossa caneca. Ah, é? Que delícia, adoro. Fiz especialmente, ó. Hoje, para você. Vamos ver. Olha só que linda. Vou desembrulhar aqui para mostrar. Primeira mão. Olha que só. Que linda, adorei. Você vai tomar sua água, seu café lá. Ó, Pode deixar na clínica. E por falar em deixar na clínica, deixa aí o endereço das Zenites, né? Para nós, todas mulheres e vocês, homens, que estão assistindo aqui o nosso podcast. Por favor, lembre-se, vocês são a nossa segurança e a nossa contenção. Então, incentiva a sua mulher. Já pensou você ter uma mulher no ápice? Te esperando em casa todo dia depois do trabalho? Vai ser bom, hein, doutor? Eu vou te contar que normalmente as mulheres vão e os maridos falam assim, eu só deixo você ir nela se você me levar agora. Porque elas começam a dar um show nos maridos. É isso viu? mesmo, foi por isso que meu marido foi. Gente, eu tenho um marido que me chama de bruxa. Tá vendo? Ele fala, essa mulher, ela é bruxa. Na hora que ele vai fazer propaganda de mim, ele fala, ela é bruxa. O que ela faz com a gente tem base, não. Isso é maravilhoso. Ó, a Zenites, ela encontra-se no Araxá Center, ali no 3º andar. Tá aberta, se vocês quiserem ir lá conhecer a clínica, tomar um cafezinho com a gente. Minhas secretárias são super receptivas. O cafezinho é uma delícia. Café é uma delícia, o café saudável, sem Saudável. glúten, sem leite, sem açúcar. Café saudável. O Instagram da Zenites é Zenites Saúde Integrada. O meu Instagram é doutora Graziela Rios. Me coloco à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só mandar lá no direct que eu posto, eu converso o assunto que vocês querem. E quero deixar um recado que eu sempre falo, porque para mim, uma frase que me movimenta assim, na vida, é que tudo na vida é uma questão de escolha. Sabe? Não importa o desafio que você está passando. Se você escolheu ser leve, se você escolheu ser alegre, não importa o que você vai passar. Leva isso com você e escolhe seguir. Escolhe a leveza, escolhe a felicidade, escolhe a fé e pronto. É isso. Coisa Isso boa. tudo, né? Então, gratidão por tudo, por tanto. E a gente te espera aí, não só nesse segundo episódio, mas para outros que virão, com Pode certeza. Obrigada, gente. Muito bom, muito Gratidão bom. a nossa. Obrigada, Clarissa, né, por essa parceria, para a gente estar conseguindo realizar um sonho, né, da gente lá atrás. Então, isso é muito bom. Então, eu quero agradecer primeiro a Deus por permitir a gente realizar esse sonho, pelos nossos amigos, parceiros que participam dos nossos eventos, das nossas palestras, que leem os nossos livros, né? E também agora para os nossos longinautas que nos acompanham aqui no nosso Pod Longe, que a gente está trazendo aí sempre informações para trazer longevidade, para trazer bem viver, bem-estar, para que a gente possa viver cada vez mais e melhor. Muito obrigada, nós aguardamos você para o nosso próximo episódio.